Essa aqui é a loja maçônica Lautaro, que eu comentei lá no início, que era um revolucionário, não revolucionário, mas ele era um indígena da região do Chile, Mapuche, se não me engano, e ele buscou resistir ao processo de colonização espanhola. Ele não era católico, era um pagão, etc. Matava missionário, matava padre, e por motivos óbvios eles escolheram esse nome, né? Um cara que odiava a Espanha e que matava padre, perfeito. E foi fundado em 1812, isso aí. Só que na Espanha, em Cádiz, já havia a loja Cavaleiros Racionais, que havia sido fundado por este homem aqui, Francisco de Miranda. Ele tem ascendência judia, judaica, isso é conhecido, bem. Não é conhecido na história oficial, mas existem estudos que foram até reconhecidos por institutos judaicos na Espanha e na Venezuela. Por isso, a Venezuela foi um dos primeiros países a também dar reconhecimento ao Estado sionista de Israel na sua criação. Então, essa relação entre Venezuela e Israel, ela é muito forte, desde esse período, principalmente. Essa loja ela foi fundada em 1807, a Cavaleiros Racionais, um ano antes da invasão de Napoleão. E essa loja Cavaleiros Racionais, ela deu origem à loja maçônica Lautaro. Essa loja Lautaro, ela basicamente foi um plano de poder, um plano estratégico, que foi feito por este Francisco de Miranda junto com o Lord Macduff. E esse Lord Macduff, ele também era maçom. Eles fundaram, obviamente, em Cádiz, mas também tinham tido reuniões secretas em Londres. Em Londres, o Francisco de Miranda, ele tinha uma esposa britânica, ele tinha uma mansão britânica, ele recebia todos os revolucionários na casa dele. É o famoso revolucionário de iPhone, né? Então, ele também teve apoio do William Pitt. Tem dois William Pitts, eu me refiro ao mais novo, William Pitt Young, e esse Miranda aí. Então eles criaram essa loja de modo a cooptar os futuros revolucionários que fossem fazer a guerra na América Hispânica. E eles foram obrigados, de modo a serem aceitos nessa loja, que é paramaçônica, eles foram obrigados a jurar com a vida deles a defesa das independências da América, entre aspas, independências. E eles também, muitos deles fizeram, como se diz, juramentos de fidelidade ao rei da Inglaterra. Imagina, traidores de última linha mesmo. Eles usaram basicamente esse plano Maitland, que eu comentei um pouco mais acima, que depois nós vamos voltar ao mapa para entender um pouco como funcionou. Esse plano Maitland ele foi apresentado pelos oficiais britânicos ao Miranda, ao José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Bolívar e Santander. Basicamente, eles seguiram à risca o plano Maitland e eles conquistaram todos os objetivos estratégicos e políticos que estava delineado nesse plano Maitland. O plano Maitland, ele nasce de um desenvolvimento de um livro que foi publicado de forma anônima em 1711 por um cidadão distinguido, assim mesmo que está no título, que se chama Uma Proposta para Humilhar a Espanha. Então, o plano de destruição da Espanha, ele é muito antecedente à Revolução. Ele tem 100 anos no mínimo. A gente não sabe nem se tem mais tempo de existência. Mas... O seu comentário breve, muitos sim, atribuem sim. o plano de destruição da Espanha desde a expulsão do povo que atravessou o Mar Vermelho em 1492. Ou seja, tem muito tempo. Exatamente. Isso mesmo. Como eu havia dito um pouco acima, né? O Francisco de Paula Santander, o Bolívar e o Miranda, eles tinham ascendentes que eram sefarditas. Por isso que essa ligação um pouco étnica, ela tem a ver com essa cooptação com o inimigo da igreja, com o maçom, com o liberal, com o protestante. Assim como os cristãos novos do Brasil, eles apoiaram, os cristãos novos portugueses apoiaram Maurício de Nassau, apoiaram a VOC, apoiaram o massacre de Padre. Foi por isso, eles viram com muitos bons olhos. E nas lojas maçônicas do Brasil, do Grande Oriente do Brasil, e as lojas de obediência portuguesa, haviam muitos cristãos novos e as sessões eram feitas até mesmo no idioma deles, né? Então tem esse paralelo entre Brasil, invasão do Brasil, do Nordeste pelos holandeses e a invasão que os britânicos fizeram aqui. Porque esse plano Maitland, perdão, ele foi realizado várias vezes. A Inglaterra tentou fazer a invasão de Cartagena de Índias, de Porto Rico,
conseguiram em Havana, conseguiram em Manila, mas eles sempre tentavam invadir. E todo mundo fala assim, esses britânicos aí, eles tentam invadir a cada momento e nós sempre botamos eles para correr. O que os britânicos falaram? Bom, se eles nos rejeitaram em todas as iniciativas que nós tomamos, nós vamos fazer uma revolução interna, porque eles sabiam que a Espanha ela não cairia por meio de um ataque estrangeiro, mas que cairia por um ataque interno. Assim como aconteceu no Concílio Vaticano II, praticamente. Os infiltrados foram os responsáveis por destruir toda a estrutura que existia. Bom, aqui já tem o desenvolvimento geopolítico, que eu falei do Proposta para Humilhar a Espanha. Ele detalhava que o plano britânico era capturar Buenos Aires, que eles fizeram em 1808 e depois foram expulsos, Cartagena de Índias também lá na Colômbia, e por fim Lima, né, que era a região mais rica de toda a América do Sul. A América do Norte era a cidade do México, mas Lima era extremamente importante, porque era uma cidade que tinha uma primazia, inclusive, era uma arquidiocese, ela tinha um fundo histórico muito grande, e lá existia um número muito alto de realistas e fiéis católicos naturalmente. Enquanto que a parte sul da América do Sul, ou seja, o vice-reinado do Rio da Prata, ele não era tão importante. Ele foi criado para compensar o peso geopolítico dos Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos teve independência em 4 de julho de 1776, e a criação do vice-reinado do Rio da Prata foi no dia 1º de agosto de 1776, ou seja, uns poucos dias depois. E a capital foi designada como Buenos Aires. E os britânicos buscavam invadir pelo ponto mais fraco, que era Buenos Aires. Tanto Buenos Aires quanto Montevidéu foram invadidos pelos britânicos, só que eles foram reconquistados num processo que justamente foi chamado de Reconquista de Buenos Aires, na qual o clero e a população local e os generais e capitães e o exército inteiro se uniu em armas contra os britânicos. Expulsaram todo mundo na força, só que houveram 2 invasões. A primeira invasão, que deu certo, aí teve a expulsão, daí teve a segunda invasão, porque na primeira invasão os britânicos perceberam que precisavam de mais tropas. Chamaram mais tropas, aí perderam Buenos Aires de novo, reconquistaram de novo, e os britânicos pensaram, por que a gente não coloca um revolucionário ou um grupo de revolucionários no poder e eles executam todo mundo que fez a contra-revolução? Foi exatamente isso que eles fizeram na Argentina. Por isso a Argentina, em 1810, foi um dos primeiros países a declarar sua independência e buscar expandir a revolução no Alto Peru, que é a atual Bolívia, no Paraguai, no Uruguai e no Chile. Então, eles buscavam atacar Buenos Aires. E depois Cartagena de Índias. O Francisco de Miranda tentou fazer esse ataque, ele conseguiu, de certo modo, uma mini-revolução lá, que durou pouco tempo, 1 ano, 2 anos. Depois também entrou o Francisco de Paula Santander e, por fim, o Bolívar. Todos maçons, naturalmente. Todos com aliança britânica. Tanto que as tropas que invadiram essas cidades era composta tanto por revolucionários, quanto por espanhóis, que eram traidores, quanto por britânicos, ou seja, haviam mercenários e haviam legiões de rifles britânicos que foram enviados especialmente pelo rei da Inglaterra para auxiliar nesse processo de independência. Isso é muito pouco estudado, mas você sempre vai achar um monumento de um britânico e nome de britânico nas republiquetas aqui da América do Sul, né? Infelizmente, não tem nome de santo, trocaram o nome de santos para nome de revolucionário, é terrível, né? E se coloca o nome de algum católico, entre aspas, eles botam João 23, Paulo VI, complicado. Bom, os revolucionários, eles seguiram à risca esse plano Maitland e essa proposta para humilhar a Espanha. E como eu havia dito anteriormente, as reformas borbônicas assentaram a base do futuro Estado revolucionário republicano, por divisão territorial e autonomia administrativa dos vice-reinos e das capitanias gerais. E com isso foi um plano iluminista posto em prática pelas maçonarias, né, pela Banca Internacional, pela etc., para criar uma separação artificial desses territórios. Porém, o plano não abarcava a criação da Igreja Cismática Nacional, como foram apresentadas após décadas pelos bispos e padres que eram regalistas, revolucionários. Eles queriam igrejas nacionais. Eles queriam ditar o futuro da igreja nos seus países. Foi uma inserção tardia do movimento revolucionário, ou seja, foi feito depois da Revolução,
E não tinha um apoio muito grande da população, obviamente. A população sempre foi contra a revolução. Eles sempre se mantiveram fiéis ao rei e eles receberam com muitos maus olhos os revolucionários. Por isso eu havia dito antes que a maior parte do exército realista e católico era composto por mestiços e por índios, não era composto por espanhóis. Espanhóis tinha pouquíssimos defendendo o rei, e os poucos que tinham eram liberais. Então, infelizmente, aconteceu essa traição por parte da parte europeia do exército do Império Espanhol. Bom, a reconquista de Buenos Aires, como eu havia comentado, levou à terceira invasão, que foi silenciosa. A primeira e a segunda foram militares, foram violentas, foram sanguinárias. A terceira delas foi silenciosa. Ela buscou eliminar todos os contra-revolucionários, nomeadamente o ex-vice-rei Santiago de Liniers. Ele, por exemplo, foi fuzilado por ordem de Mariano Moreno, que era um revolucionário maçom da Argentina, e ele morreu da forma mais católica possível, rezando o terço, pedindo perdão pelos pecados dos seus inimigos. Ele é muito mal representado na Argentina, porém estão novamente buscando revitalizar a imagem histórica dele. Bom, vamos ver se consigo descer aqui. Aí. Esse aqui são as imagens dos vice-reinados. Esse aqui é o vice-reinado da Nova Espanha. Acabou estragando aí. Bom, esse aqui é o vice-reinado da Nova Espanha, que tem o território da Flórida, Cuba, México, América Central, Alasca, Estados Unidos, a parte da Louisiana. Esse é o vice-reinado do Peru. Esse é o segundo vice-reinado mais poderoso e era o alvo imediato dos revolucionários. Aí temos a Nova Granada, que é essa que está em terceiro lugar, que era a união de Colômbia, Venezuela, Equador, e essa parte aqui que o Maduro quer agora, da região de Essequibo, se não me engano. E este último aqui é o vice-reinado do Rio da Prata, que era o que tinha menos influência, por assim dizer. O Chile fazia parte do vice-reinado do Peru, só que eu não consegui colocar no mapa, porque era muito extenso. E aqui faltou só o Uruguai, esqueci de colocar no mapa, perdão. Mas, não, o Uruguai está aqui. Bom, de qualquer modo, o vice-reinado do Rio da Prata ele era composto por atual Bolívia, parte do Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, esses 4 vice-reinados deram origem a praticamente 27, 28 países. Então, foi uma desgregação completa dos territórios e do poderio espanhol na região. Bom, como começamos a explicar essa questão do envolvimento do clero na Revolução? No México, não existia o México, só a cidade do México, mas na Nova Espanha, que era aquele primeiro território enorme que eu mostrei, a influência do clero sempre foi muito sentida. Os bispos e padres, eles sempre buscaram fazer a conversão dos índios, buscaram fundar universidades, escolas, hospitais. Teve o Hospital de Jesus, feito por Cortés. Teve a Biblioteca de Palafox, que foi um dos primeiros bispos do México, a Biblioteca Palafoxiana, que é uma das maiores bibliotecas do México até hoje em dia, a primeira biblioteca pública da América. Ele era meio iluminista, mas ele nunca chegou a ponto de ser regalista. Ele defendia muito o papado, mas ele tinha umas ideias meio estranhas. Esse padre Miguel Hidalgo aqui, ele foi um dos mais ardentes defensores da Revolução no México, e ele gritava, começou com o grito de Dolores, né? Porque ele era presbítero, ele foi ordenado na cidade de Dolores, no México, que era viva a religião católica, viva Fernando VII, aquilo que eu comentei antes, da máscara de Fernando VII, viva a pátria e reine por sempre neste continente americano, nossa sagrada patroa, né, ou patrona, a Santíssima Virgem de Guadalupe. Ou seja, ele usava a imagem de Nossa Senhora para fins revolucionários, blasfêmia, sacrilégio, é horrível isso aí. Só que, como a população mexicana era muito devota dos padres, eles seguiram ele ao abismo praticamente. Ele foi excomungado por vários bispos, a reação episcopal a princípio foi muito forte contra a revolução, foi bem contra-revolucionária mesmo, e foi isso que evitou que o México caísse na mão dos revolucionários, e isso só aconteceu em 1821, muito tempo depois, 11 anos depois praticamente. E o exército do Hidalgo, ele começou com dezenas de pessoas, que a princípio era 50, depois passou para 60, e quando ele ia de cidade em cidade aumentava, 9 mil, 10 mil, etc. E muitos autores atribuem a sua participação da maçonaria. A maçonaria não reconhece ele, algumas lojas sim reconhecem, mas o rito mexicano,
eles não têm muita informação sobre a filiação dele na maçonaria. Mas tem autores que defendem que ele foi maçom e outros que não, porque, de certa forma, ele defendia os ideais maçônicos e liberais. Ele estava junto com o Frei Melchior de Talamantes. Esse frei aqui, ele era franciscano, se não me engano, e ele, em 1808, buscou fazer uma junta revolucionária, só que fracassada. Porém, ele foi um dos autores intelectuais que influenciou toda a América, toda a reação revolucionária da América contra a Igreja. Então tinha esse caráter iluminista, caráter regalista, esses padres eram muito mal formados. O Miguel Hidalgo, por exemplo, tinha uma péssima formação moral. Ele era um homem de muitos problemas morais, assim como Lutero, por exemplo, e outros apóstatas. Então realmente foi muito triste que ele tenha usado Nossa Senhora para incendiar uma revolução. Depois dele ser executado, ele foi reabilitado depois da queda do primeiro império do México. Ele foi reabilitado pelos maçons da República Mexicana. Então ele é considerado como o pai do México. Tem inclusive uma cidade, um departamento lá que tem o nome dele, que é Hidalgo, e não me lembro qual era o segundo nome dele. E ele cometeu crimes de guerra contra a população espanhola, contra o exército espanhol, que havia se formado lá. Ele tinha decretado o assassinato de vários prisioneiros que eram espanhóis e criolhos, quando ele percebeu que ele seria capturado. Então, ele foi, segundo o direito canônico, ele já estava excomungado, abandonou a diocese, ele usava batina para defender a revolução. Quando ele fazia parte das tertúlias ou dos discursos revolucionários, ele nunca usava batina. Então é um caso que já aconteceu na França, já aconteceu na Áustria, Portugal, Espanha e, por que não, no México. E ele deu uma guerra contra o vice-rei, e na época o vice-rei mandou a execução dele. Inclusive, por tal desonra que ele havia feito, pelos seus crimes, por haver matado tanta gente, as pontas dos dedos dele foram cortadas, de modo que ele não fosse mais cometer sacrilégios enquanto ele era julgado. E ele foi excomungado por um bispo, a princípio, que era amigo dele, que era um iluminista, que a gente vai falar um pouco mais depois. Porém, a reação do episcopado foi muito forte contra ele, apesar de grande parte da população da diocese dele, de Dolores, aceitar essa instigação revolucionária dele. Depois disso, temos este bispo no Equador. Não existia Equador ainda, era a audiência de Quito, o Dom José de Cuero y Caicedo. Este bispo aqui, ele fazia parte dessa sociedade iluminista que eu havia comentado antes, que era a Sociedade Econômica dos Amigos do País, só que ele fazia parte da Escola da Concórdia. Ele foi nomeado bispo de Quito, que era a capital da Real Audiência de Quito, que era dependente do vice-reino do Peru. Autores atribuem que a participação na maçonaria dele foi ativa e impulsionou a criação de um Estado revolucionário, de uma monarquia constitucional em 1812. E ele regia esse Estado em um conselho de 3 cônsules, por assim dizer. Era ele juntamente com 2 outros homens, um general e um jurista, se eu não me engano. E tudo isso foi feito num convento, que era o convento de Santo Agostinho, em Quito, infelizmente. Porém, como ele é um bispo traidor, o direito espanhol não permitiu, o direito espanhol e o direito da igreja não permitia que ele fosse julgado pelo rei, mas que ele fosse julgado pela Santa Sé. Efetivamente, o rei havia, como se diz, havia protegido a figura de Dom José de Cuero, porque ele tinha uma má informação sobre quem ele era. Eles acharam que ele foi cooptado para a revolução, etc. Para essa junta revolucionária foram organizados 3 estados, como na França, o clero, nobreza e povo, cada um com um certo poder de voto, e o povo escolheu seus deputados. Então muitos deputados foram padres, infelizmente, e isso acabou fazendo com que houvesse essa adesão popular. Tanto que nesse estado de Quito, pouquíssimas foram as cidades que não aceitaram a revolução. Uma delas foi Pasto, que depois a gente vai falar um pouco mais adiante, que foi um dos casos mais tristes da independência do Equador, né, que foi terrível, um crime de guerra cometido pelo Bolívar, puro ódio anticatólico, puro ódio antimonarquista, e esse Cuero y Caicedo, ele promulgou um édito pelo qual ele suspendia do cargo e beneficiava todos os sacerdotes seculares regulares,
que se voltassem contra o país. Então, ele buscava tirar os padres reacionários por meio de uma excomunhão, assim como foi feito no Concílio Vaticano II contra os bispos que sagraram bispos em contra da Revolução, não? E os leigos que se comunicassem com o inimigo, ou seja, com o reino espanhol, com o vice-reino do do Peru, ele usava o poder episcopal dele de forma injusta, indevida, ilegítima, para forçar com que essas pessoas e os católicos aderissem à revolução e entrassem nas fileiras revolucionárias. O general Toribio Montes, que era um general espanhol, ele procedeu ao confisco de parte dos seus bens, né, e solicitou ao concílio eclesiástico que declarasse vaga a sua sé. Porque naquela época, como eu havia dito, o rei ele tinha a prerrogativa de fazer a nomeação dos bispos, apesar que ela fosse confirmada pelo Papa. Porém, nesse caso aqui, a sua diocese foi declarada vacante mesmo. E ele presidiu a junta revolucionária e fez a revogação do vice-patrocínio real. Porque os bispos do patronato régio, eles recebiam uma pensão do Estado, assim como Napoleão fez na Concordato de 1801. Por exemplo, nessa Concordato de 1801, o Napoleão obrigou praticamente o Papa Pio VII que ele incorporasse os bispos que eram revolucionários, que fizeram o cisma, a entrarem na estrutura da Igreja Católica Oficial. Ele também criou um monte de diocese que não tinha nada a ver, não tinha nenhum precedente histórico, não era direito do imperador, mas o Papa cedeu por condição de uma certa... para acalmar os ânimos de Napoleão, correto? Bom, aqui passamos já um pouco para o sul, em Lima. Quer falar, Matheus? Pio VII fez um Hahnemann. A gente já tratou disso em algum momento, mas é de fato o início ali do fim. Eu acho que se o Hahnemann já como diria, o último início do fim, o Pio VII ali, coroando Napoleão Bonaparte, é catastrófico. Catastrófico. Matheus, mas sabendo de ti, tá tranquilo? Tranquilo. Sem problemas. Coisa, água, tá tranquilo? Daqui a Não, pouco... tranquilo, eu tenho água aqui do lado. Beleza. Então pode seguir. Bom, por exemplo, Gregório XVI também fez Hahnemann, só para vocês terem uma ideia. Eu justamente vou falar disso um pouco mais para baixo. Dom Francisco Javier de Luna Pizarro, ele é membro da família Pizarro, ou seja, dos conquistadores do Peru, e ele foi presbítero na época revolucionária da Arquidiocese de Lima. Ele estudou na Universidade de São Marcos, que é uma das 27 universidades criadas pela Espanha, em conjunto com a Igreja, no vice-reino do Peru. Ele era adepto das ideias liberais, promotor de liberdade de imprensa, de consciência, de expressão. Ele auxiliou de forma muito extensiva o esforço revolucionário anticatólico, enquanto ele era padre, em detrimento do movimento realista. Ele também foi senador no Peru. Depois da independência do Peru, ele foi eleito como deputado e depois como senador. E ele foi eleito ao episcopado por Gregório XVI. Imagina, como que um cara com histórico desses chegou na posição de arcebispo de Lima? É uma loucura mesmo. Mas ele foi um dos propositores do regalismo também no Peru. Ele já era republicano desde a época das guerras de secessão na América Espanhola, ou seja, antes da Revolução ele já era liberal, já era republicano, ele defendia esse republicanismo que deriva um pouco da ideia do Francisco Suárez, da Escola de Salamanca, e ele defendia essa tese de que o povo legitimava o Estado, qualquer que seja a organização administrativa, territorial, forma de governo, etc. Ele também, alguns autores discutem o seu pertencimento à maçonaria e também às sociedades econômicas dos amigos do país, que foi aquela instituição que o Carlos III e o Conde de Aranda instalaram em toda a América Espanhola e na Espanha. E ele também fez parte dos diálogos das lojas maçônicas em Cádiz, lá na Espanha, em 1812. Então ele estava na Espanha naquela época e depois ele veio para a América. Então ele tem essa certa influência péssima do liberalismo espanhol e ele basicamente fez a impressão das ideias que ele viu lá na nova Constituição da República do Equador. E ele é considerado um herói nacional, ele é considerado um dos pais da República do Peru, é terrível. Bom, passando aqui pro Dom Pedro José Chávez de la Rosa. Ele foi bispo de Arequipa, 1787 e 1804. Em 1804 ele pediu a dispensa do Papa para ele poder estar como bispo emérito,
por questões de saúde e de idade. Ele foi promotor do liberalismo e enciclopedismo no Seminário de São Jerônimo de Arequipa, um dos mais importantes do vice-reino do Peru. Ele buscou fazer uma revolução no seminário e condicionou a formação de sacerdotes com a leitura de livros e obras iluministas. A biblioteca do seminário continha volumes de enciclopédia maçônica e obras censuradas pelo Santo Ofício. Aí vocês perguntam, bom, como é que o bispo pode colocar esse tipo de obra no seminário? Patronato Régio. É por causa disso. O Patronato Régio, ele estabelecia que o Santo Ofício não tinha tanto poder quanto o rei na hora de fazer uma deposição de um bispo. Então é terrível. Graças a Deus, Pio IX fez a abolição disso em muitos países, porque ele estava sendo usado como ferramenta pelos liberais e pelos maçons. Bom, quando ele saiu do episcopado, praticamente a maioria dos padres formados eram liberais, muitos dos quais ajudaram a praga revolucionária a se estender por todo o Peru. Ele pediu a dispensa eclesiástica, como eu falei, das suas funções episcopais, participou da Constituição de Cádiz e ela foi assinada pela maioria dos maçons, como eu havia comentado antes. Ele foi defensor da extinção e supressão do Santo Ofício, que eram inimigos dele naturalmente, atuando como presidente da Suprema Junta de Censura de Cádiz. Então ele foi nomeado pelos maçons para ser o censor, basicamente, da posição ultramontana católica na cidade de Cádiz e no resto dos territórios da Espanha no ultramar. Bom, ele foi nomeado depois pela regência como patriarca das Índias Ocidentais, que conferia primazia sobre todas as dioceses e arquidioceses do Império Espanhol. Foi reconhecido pelo Papa, infelizmente, só que ele caiu em desgraça pelo desgosto que ele provocava ao rei Fernando VII. O Fernando VII ele foi, como eu disse, meio revolucionário e às vezes ele era meio contra-revolucionário. Ele não tinha uma formação de caráter muito forte. Uhum. Ótimo. Matheus, um comentário que talvez seja pertinente ainda sobre esse bispo é a questão, puder voltar ao slide um instante, Claro. É a questão das enciclopédias. Alguns aqui dos nossos ouvintes já devem saber do tema, para alguns outros deve ser uma novidade, mas é sempre bom reforçar. A enciclopédia ela foi um instrumento utilizado pelos iluministas, pelas lojas secretas, para transmitir as ideias revolucionárias. Antigamente o aprendizado era dado pelos padres, na catequese, nos colégios das universidades católicas, e as enciclopédias foram a tentativa das sociedades secretas de consolidar todo, ou de, supostamente, alegadamente, de tentar consolidar todo o conhecimento humano num único livro. E isso aí foi um dos fatores cruciais para acontecer a Revolução Francesa. Se eu não estou enganado, de 1/3 a metade dos assinantes das enciclopédias eram padres na França pré-revolucionária. E na enciclopédia, eles faziam as referências cruzadas de modo muito baixo, de modo a atacar de fato a igreja. Por exemplo, a enciclopédia, a referência cruzada, eu me refiro, por exemplo, agropecuária, ou melhor, agricultura, o cultivo de grãos, veja também, pecuária, a criação de gado, tal. E aí o que eles faziam? Religião católica, religião, é aquilo que o povo... Ver também, misticismo, folclore, ou seja, já para colocar a religião no segundo plano. Então tudo isso aí aconteceu na criação das enciclopédias, e as enciclopédias disseminaram muitas coisas que estavam fora do controle da igreja. Então foi um canal de transmissão de ideias revolucionárias. Por isso que quando se fala de enciclopédias nesse século XVI, XVII, XVIII, é quase 100% das vezes uma coisa ruim de transmissão de ideias revolucionárias. É uma coisa boa de estar reforçada na cabeça. E quando um bispo promove isso, você vê a decadência total da igreja, infelizmente, do cleril já cooperando com a revolução. Exatamente. Ele aplicava já as diretivas de Montini, né, nos seminários bem antes. Exato. O precursor de Montini. Bom, passar aqui para o outro padre. Esse é o padre Francisco de Paula Gonçalves Vigil. Ele era presbítero da Arquidiocese de Arequipa, da qual esse outro bispo que eu mencionei acima era o seu formador principal. Então vocês já veem que os padres já eram formados com essa ideia de liberalismo, de revolução, então regalismo também, que era muito forte, porque a enciclopédia, o enciclopedismo, o iluminismo, eles buscavam jogar a igreja no último plano mesmo, como o Matheus muito bem colocou. Então eles colocavam que o Estado era que deveria decidir os assuntos eclesiásticos, ou que a igreja deveria se ater
só ao controle, ao poder espiritual e não ao poder temporal, uma proposição condenada, né, pelos sílabos. Então, infelizmente, grande parte das ideias revolucionárias que nós temos hoje em dia foram por causa de padres. O fundador do ateísmo científico era um padre. O nome dele está num obelisco na na antiga União Soviética, junto com o nome de Engels e Marx. Uma loucura, imagina. Os caras fazeriam homenagem para padre sendo comunista porque o cara foi péssimo. Um dos padres que tentou fazer a revolução na França, o Abbé Sieyès, ele fez a reconstituição das antigas províncias francesas em um modelo quadrilátero. E os Estados Unidos copiou esse mesmo modelo de deixar tudo em linha reta, de ser tudo racional, e importaram para os Estados Unidos. Então essa ideia nasceu na França das mãos de um padre, infelizmente. Assim como o jansenismo nasceu do Febrônius, o galicanismo, todas essas heresias, elas têm origem e germem, em sua maioria, no diaconado, nos presbíteros, nos bispos que são apóstatas, que aceitam, de certa forma, uma gnose, ou um conhecimento oculto, ou que buscam levar à luz a civilização, ou coisas do tipo. Então, o fator, infelizmente, de cooptação que esses bispos tinham com seminaristas, mesmo que fossem bons seminaristas, acabava transformando o coitado num monstro, né? Porque eles aprendiam aquilo, eram moldados naquilo, lembrando que a formação eclesiástica daquela época era totalmente diferente da formação eclesiástica atual. Mesmo no tradicionalismo atual, nos movimentos tradicionais que nós temos no mundo, não havia o rigor, não há o rigor que existia naquela época. Naquela época, por exemplo, se você fizesse simulacro de ser padre, simulacro de dar os sacramentos, você era condenado à morte em alguns países, e a Igreja Católica buscou reduzir isso, né? Os estados papais buscaram reduzir a pena para uma pena um pouco mais leve. Essa pena um pouco mais leve era basicamente ser marinheiro em galera durante 10, 15 anos. Uma loucura, né? E hoje em dia já não se faz mais isso. Então é uma diferença brutal. E naquela época havia um senso muito maior de honra em relação à questão familiar. As famílias eram um pouco mais numerosas, apesar que a maioria dos filhos morriam. O filho mais novo, ou talvez o filho mais inteligente, era destinado ao sacerdócio. Então isso acabava dando muitas vocações, porém os bispos que tivessem essas várias vocações usavam isso para um mal, usavam isso para a revolução, como foi o caso dos oratorianos na França, por exemplo. Começaram como uma instituição muito boa, como uma congregação muito boa, mas que foi cooptada pelos revolucionários, pelos reitores e professores de seminário, que instigavam neles as ideias jansenistas, galicanistas, de constituição civil do clero, e por isso, alguns anos depois, eles apoiaram 2/3 dos padres dos padres oratorianos, apoiaram a revolução. E alguns filósofos, se não me engano foi o Rousseau ou o Voltaire, ele foi educado pelos oratorianos. Então tem sim essa cooperação do clero apóstata junto com a revolução. Bom, voltando, ele foi educado nesse seminário de São Jerônimo em Arequipa, conhecido por forte caráter regalista e iluminista, e por ter educado uma dezena de revolucionários que usaram conhecimentos adquiridos para fazer a revolução no Peru, e essa revolução também foi estendida para Nova Granada, por questão de proximidade. Ele foi ordenado padre em 1819, ele era professor de filosofia e matemáticas no seminário, só que o bispo falou para ele, bom, você vai continuar sendo professor se você entrar pro sacerdócio. Ele já tinha as ordens menores e maiores, mas ele parou por causa da questão do celibato clerical. E isso vai afetar um pouco a posição dele no futuro. Ele usou dessa influência que ele tinha depois de consolidada a revolução, ele fez livros, sermões, panfletos contra o celibato clerical. Então ele usava isso para poder incentivar a separação do clero peruano o máximo possível de Roma. E ele apoiou a invasão de São Martín ao Peru, porque São Martín, mesmo sendo da Argentina, ele foi ao Peru para fazer a revolução. São Martín foi declarado como defensor perpétuo da República do Peru, e ele foi visto com muitos bons olhos por este padre. Ele não fugiu da diocese, como alguns outros bispos e padres fizeram por meio da perseguição.
Então ele foi um acordista, foi um full Halimã mesmo, porque ele era amigo em questão de ideias com o Bolívar e o San Martín. Ele também foi eleito deputado para o Peru justamente por essa influência que ele tinha, né, por esse pensamento. Inclusive, muitos dos padres e alguns bispos foram eleitos como deputados nessas constituições novas, nessas constituições de repúblicas revolucionárias. Tanto que os bispos ultramontanos, os que se mantiveram fiéis à igreja, todos eles foram, em sua maioria, expulsos. É um ou outro que ficou, foi reconhecido pelo governo revolucionário, ou algum bispo que resistiu a princípio à revolução e depois fez o Halimã, que vamos falar um pouco depois. Nesse caso, ele foi um dos primeiros propositores da política nova de Estado da República do Peru e aplicou as ideias regalistas que eu comentei antes e liberais da separação de igreja e Estado. Ele foi excomungado depois por sua santidade Pio IX e ele foi, algumas obras dele foram jogadas no índex, se não me engano foram 6. Então, os escritos dele foram péssimos, foram horríveis, e discute-se a participação dele na maçonaria, porque a maioria dos confidentes que ele tinha eram maçons. E, inclusive, dá para ver aí pela mãozinha meio suspeita no traje, né, que ele está usando. Passando agora para o padre Mariano José de Arce, também presbítero da mesma diocese de Arequipa. Educado no seminário de São Jerônimo em Arequipa, ordenado presbítero em 1811, ele defendia a tese republicana, odiava a monarquia como forma de governo, e também a primazia da Igreja Católica sobre as instituições do vice-reino do Peru. Olha a cara do sujeito, né? Meio abatido. Isso que o liberalismo faz contigo, né? Ele tem uma cara de rampola. Ele tem uma cara de rampola. Oi? Tem uma cara de rampola, exatamente. Os olhos meio cansados, assim. Exato. Recebeu com extremo entusiasmo a entrada do exército dos Andes, né, no vice-reinado do Peru, e da famosa expedição libertadora que libertava a vida das pessoas, né, só isso, e mandava ou para o céu ou para o inferno, que se manteve fiel à coroa até 1821. O vice-reino do Peru foi basicamente um bastião realista, ele foi o último lugar a cair, porque ele tinha uma distância considerável da influência atlântica da Inglaterra, Estados Unidos e Holanda. Então, para que os holandeses e ingleses levassem livros e obras más, eles tinham que fazer todo o percurso contrário. Eles tinham que sair da Inglaterra, passar pela África, subir pela Índia, passar pelo Oriente, China, e daí chegar no Peru. Porque não existia ainda o Canal do Panamá, e o Estreito de Magalhães era extremamente difícil de navegar. Então, as únicas duas vias eram o contato com o Pacífico, ou o contato por meio da vice-reinado da Nova Granada, ou pelo contato do vice-reinado do Rio da Prata. Inclusive, algo que foi bom nos primeiros anos é que a coroa espanhola ela proibiu, basicamente, a entrada de sefarditas, cristãos novos, etc., na América Hispânica, porque eles queriam preservar o Novo Mundo daquilo que o Velho Mundo já estava sofrendo, né, que era a influência gnóstica, a influência dos sefarditas, etc. E essa distância continental permitiu com que a Revolução chegasse décadas depois, e não chegasse de estopim, né, de primeira, como foi em outras nações, na Itália, ou na Suíça, quando Napoleão invadiu, etc. Bom, ele buscou juntar-se com os revolucionários e defendeu com a sua oratória, que era excelente, era uma oratória muito boa, ele foi muito bem formado em oratória, mas foi usada para o mal, né? Ele protegia e defendia a independência do Peru, ele tinha um desgosto pela Espanha, apesar dele ser filho de espanhóis, vai entender um cara desses, né? Mas também de Roma, ele queria a independência dos dois polos de poder, tanto da Espanha quanto de Roma. Ele recebeu também, por causa da sua defesa da Revolução e por ter assinado a Declaração de Independência, ele foi feito deputado constituinte da República do Peru. Então, esses padres e bispos que a gente está vendo nessa apresentação, se vocês buscarem na bibliografia deles, nos estudos, nos research e papers, vocês vão ver que eles têm algum cargo político, são deputados, são senadores, são governadores ou algo do tipo. Então eles são incluídos pelos revolucionários para poder levar consigo uma parte do laicato católico. É algo muito triste, algo horrível, não deveria acontecer, não é o ideal, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece. Bom, descendo aqui.
esse outro padre, né, ó, o barrete frígio em cima, né, símbolo da Revolução, padre Juan Gualberto Valdivia, também presbítero da Diocese de Arequipa. Então, Arequipa foi basicamente o centro liberal do vice-reinado do Peru e do vice-reinado da Nova Granada, praticamente. No México não teve tanta essa influência assim, de uma diocese só concentrar toda a população de padres apóstatas. Esse foi um caso meio que isolado. Ele foi ordenado presbítero em 22, já depois da Revolução, né, depois da independência, entre mil aspas, do Peru, porque o Peru conseguiu a independência em 1821, na diocese de Arequipa. Mas enquanto ele era seminarista, recebeu ordens menores e maiores, ele já era defensor da Revolução. Ele foi proponente do regalismo e liberalismo no Peru, o liberalismo tanto político, quanto econômico, quanto religioso. Ele ficou extremamente contente com a vitória da Revolução, e ele também foi eleito deputado constituinte na República do Peru. Ele participou também da fundação da Academia de Ciências Lauretana de Artes, ele se orientou com fervor para as ideias liberais, contribuiu para administrar o Colégio Nacional da Independência Americana, que foi feita pelo Bolívar, e ele também organizou a Universidade Nacional de Santo Agostinho, assumindo a cátedra e ocupando a reitoria em 68 e 69. Inclusive, essa Universidade Nacional aqui, ela também foi palco de um futuro conflito que deu entre a Igreja entre a Igreja Católica e o Peru, porque de lá saíam muitos liberais, muitos maçons, e eles eram extremamente agressivos contra a Igreja. A agressividade que tinha na América Espanhola, nas repúblicas novas, por assim dizer, eram muito, mas muito mais sutis, porém igualmente terríveis quanto as violentas na França ou na Espanha durante o período da Guerra Civil ou da perseguição contra o clero, né, a Primeira Guerra Civil da Espanha em 36. Então foi um cerco, por assim dizer, contra as instituições católicas, contra a Igreja, na qual o clero apóstata apoiava os revolucionários, apoiava os maçons, os liberais, por isso eles tinham tanto poder. Inclusive, esses seminaristas e padres e bispos, o pior perigo deles é que eles sabiam muito de teologia, de oratória, têm aquele poder de convencimento, são bons, conseguem apresentação de livros, de documentos. Então, digamos que isso acaba contribuindo muito. Então, digamos que isso acaba contribuindo muito para o aceleramento da revolução. Bom, ele criticou em sermões e escritos o celibato sacerdotal. Ele foi nomeado pelo presidente do Peru para ser bispo de Cusco, que era a antiga capital. Nomeado pelo presidente do Peru para ser bispo de Cusco, que era a antiga capital do Império Inca. Não aceitou a nomeação dele. E o cargo foi designado pela Convenção Nacional em 56, então ele assumiu o episcopado. Isso é outra coisa também. A convenção foi designado pela Convenção Nacional em 56, então ele assumiu o episcopado. Isso é outra coisa também. A Convenção Nacional, a Câmara de Deputados, as constituições, eles buscavam nomear bispos que fossem fazer o Halimã, ou que eram maçons, ou que eram liberais. Eles buscavam nomear bispos que fossem fazer o Halimã, ou que eram maçons, ou que eram liberais, de modo que eles não opusessem, que alguma vez pode desacelerar o freio, desacelerar ou acelerar um pouco mais, mas sempre anda em constante movimento. Bom, passando aqui o padre Javier Bogarín. Esse aqui é um presbítero da Diocese de Assunção. Bom, passando aqui o padre Javier Bogarín. Esse aqui é um presbítero da Diocese de Assunção. Esse aqui é do vice-reino do Rio da Prata, os outros eram do Peru e do México. Ele foi ordenado presbítero na Diocese de Assunção. Ele aproximou-se do iluminismo irradiado da Universidade de Córdoba, que era uma universidade católica, ela tinha elementos jesuítas também nela, o que mantinha com que essa universidade não adotasse o regalismo e o iluminismo de forma tão fácil. Porém, um dos objetivos justamente das expulsões dos jesuítas foi fazer com que essas universidades, escolas, colégios saíssem da mão deles e eles pudessem implementar um currículo regalista e iluminista e tudo que é de pior para a formação de sacerdotes, mas também na formação dos próprios leigos. Porque muitos seminários eles eram usados para a educação da população local. Haviam aulas de catecismo,
haviam aulas de canto, as famosas Schola Cantorum, havia muita influência do clero em cima da população. Porém, isso foi usado de forma péssima pelos regalistas, né? Bom, também que ele tinha uma certa ele era revolucionário, mas nem tanto, né? Ele era um pouco dos dois. Ele era o famoso católico morno, né? Católico de BGE, que vai lá, aceita a revolução, mas se diz católico. Ele formou um governo juntamente com esse seminarista, iluminista e leitor de Voltaire e Rousseau, que era esse José Gaspar de França, que em 1811 viraria o presidente. Presidente não, ele foi o primeiro ditador. O presidente foi só 20 anos depois. Futuro ditador do Paraguai, perseguidor da igreja, em reação à invasão do exército libertador de San Martín, por meio do general Belgrano, ao Paraguai, juntamente com o governador de Assunção, que era o Bernardo de Velasco, que era espanhol, em 1811. Bom, sobre o Paraguai, pouca gente conhece essa história, inclusive no Paraguai tem muita mistificação de como nasceu o país, etc. Por causa dessas invasões que a Argentina fez, porque o Paraguai ele se manteve juntamente com o Uruguai fiel à coroa espanhola e fiel à igreja. Só que teve um momento que esse governador de Assunção ele ofereceu o Paraguai inteirinho para o Império Português e aí estourou uma revolução contra ele. Então, um grupo de conspiradores, não sei se eram maçons, a maioria deles eram iluministas, eles leram Voltaire, Rousseau, enciclopédia, etc. Mas eles não tinham uma filiação maçônica, que eu saiba pelo menos, e também não tem muitos registros sobre isso. E essa foi uma revolução que começou que nem na Argentina, com o triunvirato, e depois virou o poder de um só ditador. Bom, ele permaneceu no cargo antes e depois da Revolução, ou seja, durante o período de 1811 até o final, 1812, 13, ele ficou no poder do país, né, no triunvirato, e ele foi expulso depois por não se liberar o suficiente, e por ainda manter traços de preponderância da igreja sobre o Estado, ou seja, ele defendia que o França, por exemplo, ele não podia fazer uma constituição civil do clero, como efetivamente o França fez no futuro, ele não podia pegar as terras da igreja, que o França fez, ele não podia abolir o seminário, etc., a qual seu correligionário José Gaspar não via com bons olhos. Inclusive, esse padre Javier Bogarín, um dos descendentes de linha fraternal dele, ou seja, um dos irmãos dele, teve filhos, o tataraneto, se não me engano, uma geração um pouco mais adiante, ele virou o primeiro arcebispo de Assunção. E o arcebispo de Assunção, o Dom Bogarín, ele era extremamente reacionário. Ele era totalmente contra a maçonaria, que era muito poderosa na época, bom, ainda é poderosa. Ele instituiu a ação católica, ele buscou a primazia da igreja sobre o Estado. Inclusive, ele estava no episcopado durante a presidência de um presidente maçom, né? Porém, ele tinha o respeito dos maçons, inclusive, apesar que alguns faziam charges contra ele, etc. Então, é o mesmo caso que o Dom Pizarro, né? Ele era descendente do Francisco Pizarro e foi um traidor contra a Espanha, enquanto que Pizarro basicamente construiu o vice-reino do Peru. Bom, futuramente o mesmo ditador promulgou a Constituição Civil do Clero, fechou um dos únicos seminários do país, que era o Real Seminário de São Carlos, nacionalizou as terras da igreja, então ele acabou destruindo a vida de muitos indígenas por causa disso. Ele dissolveu as ordens religiosas, em 1811, principalmente a ordem mercedária, a ordem franciscana também, e ele proibiu as procissões no país, né? Mas mesmo apesar de todas essas desgraças e revoluções, o povo do Paraguai ficou muito católico ainda. A mesma coisa no Peru, a mesma coisa na Argentina, etc. Só que já estava lá o germe do liberalismo que depois se transformaria em apostasia. Então, Francia ele fez um estado revolucionário, semelhante ao padre Juan Nepomuceno Solá, que foi um padre espanhol do vice-reinado do Rio da Prata, que depois assumiu a identidade argentina, e ele foi um dos promulgadores da independência da Argentina. Na Argentina e no Paraguai houveram, se não me engano, 1/3 da Câmara de Deputados era composta por padres. No Peru era um número um pouco mais reduzido, mas era muito expressivo no Rio da Prata. Então eles são colaboradores mesmo
da Revolução. E o clero, que foi contra essa adaptação, eles foram assassinados, foram expulsos, foram martirizados, e tem pouquíssimos estudos sobre eles. Bom, passando aqui. Este padre aqui, o padre Marcelino Pérez da Rodia, presbítero da Diocese de Cartagena de Índias, que era um objetivo estratégico dos britânicos. Ele foi ordenado lá, foi um dos promotores da Revolução Granadina no vice-reinado de Nova Granada. Virou a República de Nova Granada, depois voltou para a Espanha, depois teve a Revolução Definitiva com Bolívar. Ele foi liberal de formação e regalista, assim como todos os outros. Ele adotou elementos da arquitetura renascentista em obras arquitetônicas. Tanto que essas revoluções, eles buscavam pegar um pouco do humanismo e do paganismo romano. Por isso, quando vocês veem a estrutura de cada uma dessas novas repúblicas, tem um ditador perpétuo, tem um cônsul, tem um triunvirato, tem uma república, tem o Gurro Frígio, tem esses elementos, por assim dizer, que fazem parte da estética pagã romana. E eles, na Revolução Francesa foi a mesma coisa. O Napoleão, por exemplo, foi cônsul, havia um triunvirato também. Então a forma de governo foi totalmente inspirada em Roma, mas não na Roma católica, foi inspirada na Roma pagã. E obviamente eles não podiam se livrar do catolicismo por si, então eles criaram um carcaço de catolicismo. Por exemplo, no Brasil foi mantido a religião católica como única oficial, no México também. Então isso não significa que o Estado realmente tem como religião oficial o que promove a Igreja Católica. E, inclusive foi o contrário, né? Tanto no Brasil quanto no México. Depois eu vou passar os números da desgraça que foi a Revolução no México. Não tenho números do vice-reinado do Rio da Prata, nem do Peru, nem de Nova Granada, porque alguns arquivos foram perdidos nas perseguições contra a igreja, porque muitas igrejas, catedrais foram incendiadas, e também as guerras civis, que ceifaram muitas vidas depois das independências. Bom, ao ser preso por sua defesa da intentona revolucionária no vice-reino de Nova Granada, ele foi expulso da diocese e foi posto ao julgamento real. Porém, por ter foro eclesiástico, os realistas liberais permitiram a anistia do mesmo. Os realistas, basicamente, que defendiam a causa do rei da Espanha, eles não eram todos tradicionalistas. Havia uma ala que era liberal e outra ala que era tradicionalista. Então tinha os constitucionais e os absolutistas, assim como teve em Portugal. Os portugueses que lutaram contra a independência do Brasil estavam separados em liberais e absolutistas. Os absolutistas viraram os miguelistas depois, e os liberais se mantiveram como liberais. Então tem essa separação já, tanto dentro da igreja, quanto dentro das instituições do Estado. Continua após vários anos uma... Sim? Inclusive, aqui no Brasil, eu andei estudando recentemente por indicação do Matheus um conteúdo, e é muito interessante porque haviam 7 dioceses aqui no Brasil, e no período da independência, e 5 dioceses eram pedristas, ou seja, ligadas aí a Dom Pedro I e o seu plano José Bonifácio e companhia. As outras 2 eram divididas exatamente entre uma que era realista, uma que era ultramontana católica, que era o bispo do Maranhão, que no futuro se tornou miguelista, e a diocese da Bahia, eu acho que na verdade é a diocese de Olinda, que incluía a Bahia, se eu não estou enganado. Lá eles já eram revolucionários, eles foram contra a independência do Brasil, mas porque eles eram liberais, eles eram ligados aos revolucionários do Porto. Então você veja, as 2 guerras que aconteceram, a guerra de independência no Brasil foi contra os liberais do Porto, na Bahia, Olinda, e contra os verdadeiramente católicos no Maranhão. Tanto que o Tomás Cochrane, que foi o almirante contratado pelo José Bonifácio com o dinheiro dos Criança Quente, ele fez uma chacina no Maranhão, no Piauí, foi bárbaro, saque de São Luís, estupro general, para muita coisa terrível. Por quê? Porque lá, o bispo de lá era realmente católico. E isso mostra o seguinte, quando o clero está fechado com o projeto de, aspas, independência, aí é um processo pacífico, tranquilo e tal, mas quando os bispos são contras, aí tem que haver matança generalizada. Exatamente, perfeito. Inclusive, como é que se diz? O Cochrane, ele tinha ajudado nas outras independências. Ele foi contratado pelo governo chileno, depois pelo peruano e depois pelo novo-granadino. E depois de muito tempo, já com essa relação muito forte com a maçonaria e com os crianças quentes, né, como o Matheus tinha dito, eles foram contratados por Pedro I. Então é tudo conectado mesmo.
e eu não vi quase nenhum historiador brasileiro que falasse sobre essa relação, não do Cochrane com os outros países da América Hispana, mas com a maçonaria. Porque as ligações que tem lá dentro, elas são muito importantes, elas se provam muito importantes, porque nós vemos que todas as juntas de governo, se os senhores pesquisarem ao final dessa aula, por exemplo, as juntas de governo das primeiras entidades revolucionárias, a maioria era composta por maçons. Na Argentina, por exemplo, Manuel Belgrano, não sei se ele era maçom, mas tem indícios, o San Martín era, o Mariano Moreno também era, e esse Mariano Moreno, ele percebeu que os britânicos estavam usando a revolução a benefício próprio, e ele foi assassinado envenenado num barco que ia levar ele para, se não me engano, uma região da África do Sul, porque ele saiu em exílio, a revolução se foi contra ele, né, como toda revolução que teve na América Hispânica, a maioria delas praticamente tentaram se livrar dos seus libertadores, por assim dizer. Bolívar sofreu um atentado de morte contra a sua vida, né, quando ele não seguiu alguns planos da maçonaria. Então, inclusive é chamado conspiração dos maçons, se os senhores buscarem vão achar. Então, tem essa relação muito forte entre toda a estrutura maçônica, entre as republiquetas da América do Sul, né, a forma de governo, a Constituição, os olhos virados para Roma pagã, como com o regalismo, iluminismo, etc. Então, realmente. E nessa imagem, por exemplo, que nós vemos aí do padre, ele está com como é que fala, com vestes da ordem dominicana. Não é maçonaria, nem coisa do tipo. Mas essa luva é meio suspeita. Eu não sei se ele foi feito um bispo cismático, acho que não, mas talvez seja algum benefício que ele tenha tido por ser parte da Ordem de São Bento, né? Se não me engano, ele era da Ordem de São Bento. Mas essa luva me parece muito estranha. Então, é provável que ele tenha alguma ligação com a maçonaria, mas não é possível provar de forma categórica, não tem tipo um documento ou algo assim. Bom, ele continuou após vários anos, depois da independência, com uma certa influência no clero novo-granadino, porque ele lecionava teologia e filosofia, mesmo participando da Revolução, mesmo sendo liberal, os papas não buscaram excomungar eles, né, porque eles tinham muito medo desse cisma ainda. O mesmo medo que eles tinham da Espanha fazer um cisma, era praticamente o semelhante, né, esse que eles tinham das novas repúblicas fazerem um cisma. Efetivamente, o Paraguai passou por um cisma, mas os outros países não passaram constituições civis do clero, ou pediram, por exemplo, obediência ao Estado em vez da igreja, ou coisas do tipo. Bom, ele também é conhecido pela arquitetura, né? A disposição de projetos de arquitetura para conventos, mosteiros, igrejas e catedrais em toda a República da Nova Granada, futura Gran Colômbia, que se separou em Venezuela, Colômbia e Equador. Então, os senhores veem aí como a maçonaria trabalha. É a separação do vice-reinado da Nova Granada da Espanha, depois a posterior segregação das nações em várias, ou seja, 3. Então, Venezuela, Colômbia, Equador, e depois houveram projetos de separação dentro dessas repúblicas, que foram combatidas de certa forma por alguns maçons e promovidas por outras. Na Colômbia e na Venezuela, por exemplo, haviam 3 facções. Tinha a facção unitária, tinha a facção federal e tinha a facção da confederação. Esses 3 lutavam entre si direto, e graças às lutas que esses 3 fizeram entre si, infelizmente em detrimento da população, mas a parte boa foi que eles não puderam se concentrar, eles não puderam concentrar esforços para atacar de forma única a Igreja Católica, por sorte. Então, mesmo que as revoluções tenham acontecido, de certo modo, elas propiciaram algumas mudanças que aumentaram o poder papal, de certo modo. Então, temos que ter um espectro de análise da história, desde as causas fundamentais, passando pelo processo histórico em si, depois as conclusões e como isso afetou a história moderna. Inclusive, tem um dado curioso que vai espantar muita gente depois, sobre a questão do México, que eu vou comentar lá no final. Bom, aqui já falamos, acima nós falamos de bispos e padres que eram revolucionários, bispos e padres que aceitaram a revolução, tem um número infinitamente maior do que isso, número de centenas de padres, mas o problema é que chegar a essas informações é um pouco complicado.
A historiografia não lida com essa questão dos cismas, das separações que houveram, do regalismo, do apoio do clero à revolução. Pesquisas são muito poucas, são tipo 2, 3 pesquisas e todas são muito recentes. Então, para você achar informação desse tipo, ainda é um trabalho que eu abro a invitação, não é invitação, eu deixo como é que se fala? Uma missão, por assim dizer. Exato. Eu deixo isso para que sirva como novas pesquisas, né, principalmente nessa área. Porque esse trabalho que eu fiz aqui não é definitivo, ele é somente uma pincelada em cima do básico, do básico, do básico. Se os senhores buscarem a fundo na história, nos registros, vão achar muito mais coisa, e é fruto de escândalo, de, infelizmente, muita tristeza também, porque eles contribuíram para a Revolução enquanto deveriam contribuir para o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora a reação contra-revolucionária, essa é a parte que eu mais gosto, né, a parte mais feliz, no vice-reino do Peru. Aqui nós temos, por exemplo, o escudo que foi dado pelo rei Carlos V da Espanha. O IK é Imperator Carolus, que vem de Imperador Carlos. Tem as 2 águias, que são as águias de São João. Não é a águia bizantina, não é a águia ocultista, é a águia de São João, porque cada apóstolo, cada evangelista teve a sua representação em forma de animal. E tem essas 3 coroas que representam as coroas dos 3 reis magos, porque, se não me engano, Lima foi fundado no dia dos reis magos, que, se não me engano, é dia 6 ou 7 de janeiro. E ele tem esse in hoc signo vinces, né? E uma parte dele. Depois disso, ele tem a estrela em cima, e o nome da cidade de Lima era Cidade dos Reis, porque ela era uma cidade que tinha, obviamente, a nobreza incaica, mas que também, depois de um tempo, começou a adotar a vassalagem direta ao rei da Espanha. Tanto que o rei da Espanha era considerado um inca. Não um inca em forma étnica, mas um inca em seus títulos honoríficos, etc. Tem uma pintura, inclusive, que está numa catedral, acho que a igreja... Catedral não, na igreja de Copacabana, no Peru. Não sei exatamente qual diocese que ela é, mas ela tem uma pintura que mostra todos os imperadores incas e tem a continuação dos reis espanhóis, sendo considerados como incas. Então tem essa ideia falsa de que os indígenas eram oprimidos, que eles odiavam a igreja, que eles foram forçados a se converterem. É tudo balela. É a invenção de um cara chamado Bartolomé de las Casas. Este homem foi responsável também pela lenda negra contra a Espanha, contra Portugal e contra a Igreja Católica. Essa mesma lenda que o Bartolomé de las Casas criou foi usada pelos revolucionários para justificar a revolução. Ele era o arcabouço intelectual de todos os revolucionários, era maçonaria, era liberalismo, iluminismo e lenda negra, ou seja, falar mal da Espanha, mesmo que eles fossem espanhóis, e falar mal da igreja, mesmo que eles fossem católicos. O Bartolomé de las Casas, ele chegou a falar, se eu não me engano, que chegaram a morrer 20 milhões de índios na ilha de Hispaniola, que até hoje em dia nunca chegou a 20 milhões de pessoas. Então imagina como é possível que um bando de 300, 400 espanhóis fizesse uma massacre dessas, né? O todo-poderoso Império Azteca, lá em Tenochtitlan, né, futura cidade do México, eles executavam 10 mil pessoas por ano, e você vê por todo lado, em museus, no subsolo, fossas comuns e lugares onde os sacrifícios eram feitos. Mas cadê isso na ilha de Hispaniola, né, que é a atual República Dominicana e Haiti? Não tem. Então, essa lenda negra, ela basicamente usa efeitos de exageramento, ou seja, ele exagera, perdão pela confusão gramatical, porque o português ainda não tem muita dominância em cima. É um exagero da imagem do que é o espanhol e o exagero do que é a igreja, porque durante essas épocas teve a Revolução Protestante. Por exemplo, enquanto Lutero, em 1521, estava lá fazendo a Revolução na Europa, em 1521 teve a conquista do México por Hernán Cortés. E Nossa Senhora reinou desde então, até os dias de hoje, lá, por esse milagre que aconteceu um tempo depois de Nossa Senhora de Guadalupe, que infelizmente o Miguel Hidalgo, né, o padre apóstata Miguel Hidalgo, usou para assassinar gente, para ir contra a igreja, etc. Bom,
voltando aqui um pouco ao tema. Temos Dom Bartolomé Maria de las Heras, esse 30 de janeiro de 1816, foi um erro tipográfico que eu coloquei aí, então desconsiderem. Ele foi totalmente contrário às intervenções revolucionárias do Exército Libertador de San Martín, que era o Exército dos Andes, que invadia o vice-reino do Peru, o segundo vice-reino mais desenvolvido e rico da América, com experiência de auxílio ao esforço da guerra contra Napoleão na Espanha. Ele, como bispo, ele sempre enviava fundos, ele, por exemplo, juntou toda a prataria pessoal da coleção dele para oferecer para os realistas do vice-reinado do Peru, para que eles pudessem juntar fundos e construir um exército. Mas ele não quis dar a tesouraria, por assim dizer, ou a prataria da Arquidiocese de Lima, porque ele considerava que aquilo não era possessão dele, etc. Ele buscou fazer o mesmo contra o general San Martín, que invadiu o Peru, e o Peru não queria independência, o Uruguai não queria, o Paraguai não queria, o Quito, a região de Quito não queria, ou seja, os únicos locais que queriam a independência eram cidades, e dessas cidades eram a elite dominante, eram os mercantes, eram os maçons, eram os juristas, eram os iluminados, ou seja, era um grupo muito pequeno de pessoas. E não foram os índios que fizeram a revolução, não foram os indígenas, inclusive os revolucionários mataram muitos generais indígenas. Eu vou falar de uns aí quando a gente chegar na parte do Dom Jiménez, que é um pouco mais para baixo. Bom, durante a invasão dos revolucionários a Lima, capital do vice-reino do Peru, e sede episcopal da Arquidiocese de Lima, que era a mais importante de toda a América durante praticamente 100 anos, buscou auxiliar seus filhos espirituais e manter os sacramentos aos católicos, mesmo com o perigo de uma revolução sangrenta que pudesse ceifar sua vida. Ou seja, ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não, ele ia seguir o exemplo dos mártires, ele ia continuar cuidando do rebanho dele. Ele não ia deixar na mão de um revolucionário maluco ou coisa do tipo. Só que, quando o San Martín e o Bolívar chegaram no Peru, ele foi um dos que assinou a Declaração de Independência do Peru. Inclusive, ele está na segunda imagem do slide, né, que está lá em cima. Que tem a imagem dele junto com o San Martín. Então, ele teve que servir de espaço de agente conciliador para evitar mais derramamento de sangue. Ao ver dele, ele não era revolucionário, ele não era liberal, ele não era regalista, não era nada disso. Mas ele não queria fazer com que a população católica ficasse sem os sacramentos, assim como na Guerra dos Cristeiros, por exemplo. Um dos bispos que fez os acordos, os arreglos, ele não queria que a população mexicana se acostumasse a ficar e a viver longe dos sacramentos. Então, basicamente, um paralelo histórico anterior seria este Dom Bartolomé Maria de las Heras. Ele teve que abandonar o país um ano depois, né, em 1822, por causa de perseguição maçônica. E como ele era espanhol, tinha um criolho, né, ele era mestiço, descendente de espanhóis e de africanos, ele também era maçom, ele fez de tudo para expulsar o clero espanhol da América, porque eles consideravam que, mesmo que o clero espanhol fosse liberal ou fizesse o Halimã, ele seria uma quinta coluna, como a maçonaria é uma quinta coluna nos países católicos. Bom, agora aqui, o Dom José Sebastián de Goyeneche y Barreda. Ele foi um ótimo bispo, ele veio depois daquele outro bispo que fez a reforma do seminário. Ele foi bispo da Diocese de Arequipa, de 1818 a 59. Por que esse período tão longo de tempo, de quase 41 anos? Ele foi um dos únicos bispos do Peru que se manteve contrário à Revolução e mesmo assim se manteve em território peruano. Ele foi ordenado presbítero em 1807, ou seja, bem antes da Revolução, no meio de toda aquela bagunça que já havia no seminário de Arequipa, no Peru, etc. Ele foi exímio defensor dos direitos do rei e da Igreja Católica, mas o rei legítimo, né, Fernando VII, e após a entrada do general revolucionário Mateo Pumacahua, que era um nobre indígena, na cidade de Arequipa, ele fugiu da cidade, mas ele percebeu que fugir não era a solução. Depois de um tempo ele voltou, quando a Espanha reconquistou essa região. Por suas ações, ele foi nomeado inquisidor apostólico honorário do Santo Ofício de Lima em 1816. Isso valeu muito para que ele tivesse uma força maior em relação às políticas de contra-revolução quando ele era bispo, né? Quando ele foi nomeado bispo. Ele buscou auxiliar a causa realista com fundos do laicato e organização das defesas do vice-reino.
Então, ele, por exemplo, ele organizou a questão de auxílio aos enfermos, auxílio aos refugiados de guerra, porque nessas guerras que foram muito cruentas, morreram centenas de milhares de pessoas. No Peru, sozinho, foram mais de 250 mil pessoas. No vice-reinado da Nova Granada foi mais ou menos isso, entre 100 mil e 200 mil. No vice-reinado do Rio da Prata foi um pouco menos, 80 mil a 90 mil, porque a população era um pouco mais reduzida. Porém, no México foi um número absurdo, foram 500 mil pessoas. E isso só nas independências, ou seja, o valor estimado pelos historiadores é que as mortes foram entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas, sem falar a emigração de espanhóis e de realistas que saíram dessa região e foram para Cuba, ou para Filipinas, ou para Espanha, ou para os Estados Unidos em alguns casos, e também não fala do número de mortes terrível que teve entre as guerras civis, entre os maçons, dentro das repúblicas revolucionárias. Por exemplo, o Peru foi um dos que mais sofreu, porque eles saíram de ser o país, o vice-reino mais rico da América do Sul, para ser um dos países mais pobres e subdesenvolvidos até o século XX. Tanto que a guerra contra o Peru começou em 1811, se eu não me engano, e ela durou até 1821, a Guerra Revolucionária. Só que de 21 até 1910 foram 90 anos de guerra civil. Houveram 5, 6 anos de paz, assim, em total, mas o país sofreu muito em relação a isso. E a igreja sempre fez o máximo possível para poder proteger a população dessas guerras fraticidas, né? Tanto que os americanos e os britânicos adoravam essas guerras civis, porque elas implicavam no despovoamento e na mais fácil dominação militar, econômica, geopolítica, estratégica desses países católicos. Por exemplo, o México, em 1810, eles tinham 15 milhões de pessoas. Em 1825, 26, antes da revolta dos cristeiros, haviam 12 a 13 milhões de pessoas. Então você pensa, como é possível que em 100 anos a população não tivesse crescido nem 10%? Tudo por causa dessas guerras, infelizmente. Tudo por causa dessas guerras. E o Brasil, que não sofreu nenhuma guerra civil significativa, que durou décadas, pôde expandir sua população de 5 milhões para 40 milhões em um período de 100 anos. Né? Então é um crescimento bem elevado, mais de o quê? 8 vezes praticamente. Bom, voltando, ele sempre foi contrário à revolução, contra as ideias liberais, iluministas. Ele lutou muito contra isso na diocese dele. Ele presenciou a quebra das relações diplomáticas entre a nova República do Peru e a Santa Sé, porque o Peru considerava que o patronato régio ele era dado à Espanha, e o Peru se considerava como uma parte da Espanha. Então eles consideravam que o direito do patronato régio também se aplicava ao Peru, e todos os países da América praticamente fizeram isso. O Brasil fez isso, o Peru fez isso, a Argentina fez isso, o Paraguai fez isso, o Equador fez isso, o México também. Então foi uma ação conjunta de todas as entidades liberais. A maçonaria tinha tudo muito bem planejado, e eles sabiam muito bem como executar os processos deles. E a revolução ela é feita por partes. Começa primeiro com o amolecimento das defesas da igreja, depois começa com a destruição do poder real, depois começa com a implementação de uma república, depois começa com a perseguição à igreja mesmo, e aí no final já está totalmente na mão da maçonaria, é praticamente impossível reverter o processo revolucionário. Então, ele lutou contra essa questão, ele buscou sempre elevar os ânimos, né, da população católica. Muitos católicos achavam que tudo estava perdido, que ia ser o reinado do anticristo daí para frente, mas ele sempre fomentou a ação dos católicos na república, né, de modo que eles ocupassem espaços, que eles fossem eleitos deputados, senadores, para que eles pudessem dar alguns direitos para a igreja. Efetivamente aconteceu com 2 ou 3 deputados, mas não foi nada significativo. Porém, evitou um cisma ou coisas parecidas. E, como eu havia dito, né, a República do Peru buscava fazer essa intervenção sobre os bens da igreja. Né? Eles queriam tomar os bens da igreja, como foi feito em praticamente toda a América. Primeiramente, no Império Espanhol, pela desamortização dos bens dos jesuítas, e depois das ordens religiosas e do clero diocesano na América revolucionária. As ordens religiosas também foram suprimidas, porém durante um tempo só, não foi perpétuo.
além do prático fim dos direitos indígenas de autogoverno e título nobiliárquico. Como eu havia comentado antes, os indígenas eles tinham uma certa autonomia, eles tinham a estrutura do vice-reinado, ele era separado na República dos Índios, mas era república no sentido monárquico, ou seja, era a coisa comum, era a administração comum dos índios, com as suas leis, com os seus ouvidores, com os seus defensores, com as missões, com os cacicazgos, e havia a República dos Espanhóis, que eram as cidades, que eram as organizações de dioceses, etc. Então esses dois mundos, eles viviam de uma forma muito cooperativa, não havia uma certa enemizade entre eles, não havia, porém o que havia era um pouco o liberalismo, ele pegou um pouco mais aos espanhóis e aos criollos do que pegou aos indígenas. Por isso todos os indígenas foram praticamente retirados da vida pública e da vida política depois da independência, porque a maioria deles eram realistas, eram católicos, eram extremamente devotos, e a maioria dos criolhos e descendentes espanhóis eram maçons, eram liberais, iluministas, etc. Uma das únicas exceções foi o presidente Benito Juárez, né, do México. Ele foi educado por padres, ele teve uma educação muito boa, ele entrou no seminário, mas depois ele entrou na maçonaria e virou uma desgraça para o México, infelizmente. Estourou uma revolução lá, a guerra religioneira, ele passou as leis de reforma, então recomendo que os senhores estudem um pouco isso, porque tem tudo a ver com o regalismo e iluminismo que a gente está verificando hoje. Bom, ele foi elevado ao episcopado por Pio VII, né, porque ele foi um dos únicos bispos do Peru que não aderiu ao regalismo e ao iluminismo, né, durante esse período de pós-revolucionário, né. Acabei não explicando corretamente, mas essa parte que ele foi ordenado presbítero, ele, até a invasão de San Martín, ele ainda não era bispo, perdão. Então, ele foi nomeado bispo apenas em 1817, se não me engano. E ele, durante 26 e 35, foi um dos únicos bispos do Peru que se manteve fiel à Igreja Católica, e os outros bispos buscaram depor ele e elevar um outro bispo ao arcebispado de Lima. E por isso ele recebeu muitos títulos e honrarias do Papa, e recebeu extensas congratulações do Papa da época, e ele serviu como um ente ultramontano na diocese de Arequipa, além de fazer uma reforma daquele estrago que o outro bispo tinha feito no seminário de Arequipa. E, inclusive, um dos sucessores daquele padre que era deputado e fez auxiliou a Revolução, nasceu um dos padres mais reacionários já na metade do século XIX, quase no fim da vida de Dom José Sebastião, que lutou ardentemente contra a Revolução. Ele lutou muito contra a maçonaria e o iluminismo. Dá até para fazer uma outra aula somente sobre a atuação dele no Peru, que ele foi extremamente importante. Bom, passando aqui. A reação contra a revolucionária do episcopado no vice-reino da Nova Granada. Aqui nós temos a Águia de São João novamente, com a Granada, que é do reino de Granada da Espanha. E Nova Granada porque ele recebeu esse nome por causa dessa, como se diz, por causa dessa similitude de nomenclatura. Porque muitos dos conquistadores do vice-reinado da Nova Granada, eles eram efetivamente dessa região do sul da Espanha. Pessoal, alguma dúvida por aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Tá perfeito da minha parte, pode dar seguimento, tá fazendo bastante sentido. Só para pegar aqui a estrutura, tu falaste primeiro da contra-revolução no reino no reino do Peru. No reino do Peru, no vice-reino do Peru, agora vai ser da Nova Granada. Exatamente, isso mesmo. Beleza. Eu separei por vice-reino para ficar um pouco mais organizado. Entendi. Agora, bom, pode seguir. Aqui falamos de um bispo extremamente reacionário, Dom Salvador Jiménez de Enciso. Ele foi bispo da diocese de Popayán de 1816 até 1841. Então ele foi nomeado alguns anos depois da Revolução ter eclodido na Nova Granada, mas ainda não teve o furor revolucionário que o Bolívar trouxe, né? Uma das frases dele é justamente essa: são hereges e cismáticos detestáveis todos aqueles que pretendem a independência da Espanha,
assim como os que defendem a causa da Espanha. Ponto. Assim, os que defendem a causa do rei combatem pela religião, e se morressem, voam diretamente ao céu. E esse é o bispo de Popayán, Salvador Jiménez. Ele foi extremamente antirrevolucionário. Nossa, totalmente, totalmente. Red Pill total. E ele foi um dos mais perseguidos no vice-reino do Peru, por motivos óbvios. Ele foi um dos que contribuiu em máximo à contra-revolução. Ele tinha uma relação muito boa com o general realista, que era indígena. O nome dele era Agostinho Agualongo. Esse general indígena, ele foi executado pelo Bolívar, e o Bolívar falou, cara, é só você aceitar a revolução que você vai ser perdoado. Então, ele disse que não, que ele daria sua vida pelo rei e pela igreja, e se 10 vidas ele tivesse, as 10 ele daria pelo rei e pela Santa Igreja Católica, e depois ele foi assassinado, né? Bom, o Dom Salvador Jiménez, ele foi muito importante no processo de contra-revolução. Ele nasceu em Málaga, na Espanha. Ele entrou como cônego na Catedral de Málaga e depois foi enviado ao vice-reinado do Peru por causa de suas habilidades de governança, de oratória, etc. E ele foi levado ao episcopado justamente pela sua intransigência. Ele foi um dos poucos acertos que o Carlos IV colocou, né, como é que se diz, como cônego da catedral, e posteriormente Fernando VII como bispo de Popayán, né, que a nomeação foi feita pelo rei. Ele era doutor em teologia pela Universidade de Charcas. Charcas é uma região da atual Bolívia, que era parte do Alto Peru, e ele foi bem próximo das autoridades da região e professor interessado na formação de seminaristas. Então a formação que ele dava era totalmente ultramontana, era a defesa da igreja mesmo, inclusive ele foi contra o rei em algumas medidas, por exemplo, na abolição do Santo Ofício, que foi feita em 1812. Então ele repreendeu as autoridades, os deputados das cortes, e ele quis a restituição do Santo Ofício. O Santo Ofício, ele não foi ele não foi reintroduzido na Espanha, porque o Fernando VII fez um ralimã com os liberais. E essa foi uma das causas pela qual o Riego conseguiu dar o golpe nele e evitar que as tropas realistas de 20 mil homens fossem para dar o golpe contra ele, em vez de ajudar na contra-revolução no México e na América do Sul. Então ele foi totalmente intransigente com a revolução, e ele foi elevado em 1815, né, à Diocese de Popayán, e ele presenciou 7 anos depois o Natal Negro de Pasto. Esse Natal Negro, ele aconteceu na cidade de Pasto, no Equador, que é considerada como a Vendéia hispano-americana. Por quê? Porque durante as missas de Natal, inclusive no dia anterior, o Dom Salvador Jiménez, ele estava fazendo missa, e os canhões do Bolívar, as tropas, etc., estavam fazendo assédio contra a cidade. Muitas pessoas desertaram, saíram da cidade, alguns se somaram aos liberais, etc., mas ele se manteve firme na diocese de Pasto, apesar que não era, na igreja de Pasto, perdão, que não era a igreja residente dele, mas ele se manteve lá para dar apoio à causa realista, porque a maioria dos realistas saíram de Popayán e foram para a região de Pasto. Então eles se refugiaram nessa parte, próximo da cidade de Santa Maria, também no Equador. E o Bolívar, assim que ele entrou na cidade, ele massacrou a população local praticamente em represália pela resistência contra-revolucionária. Tanto que tem cartas do Bolívar junto com os generais e capitães deles, onde eles contam em detalhes como foi o massacre, como eles consideram que eles eram o pior de tudo, como eles falam mal dos indígenas, como eles falam mal da igreja, etc. E ele foi o mais ardente dos inimigos da Revolução, né? Ele excomungou todo mundo que se aliou à Revolução, e ele só se rendeu a Bolívar para evitar mais derramamento de sangue, porque ele tinha medo que esse furor revolucionário do Bolívar fosse acabar matando praticamente todos os católicos da diocese dele. Então meio que ele se entregou. Na hora de fazer a entrega ou a rendição, ele estava vestido com os paramentos pontificais, e ele havia cantado um Te Deum pela vitória do Bolívar, praticamente como uma forma de reconciliação com ele. Posteriormente, o Dom Salvador teve uma relação um pouco melhor com Bolívar,
apesar de todas as desgraças que Bolívar fez, de modo a tentar converter ele. Então ele buscou fazer uma aliança com o Bolívar, e inclusive o Bolívar era considerado por alguns católicos como defensor da igreja na Nova Granada, uma loucura. Mas o Dom Jiménez ele foi essencial na reorganização da economia e da vida social pública no Equador depois da Revolução, porque ele percebeu que praticamente todos os bispos que estavam na região do Equador não apoiavam mais ele. Então inclusive ele sofreu muitas perseguições por parte dos bispos acordistas, e tem um estudo de 20 páginas que fala justamente sobre essa questão do ralimã que ele fez com Bolívar para proteger a vida dos católicos, né? Mas ele nunca aceitou o liberalismo, ele nunca aceitou a maçonaria, ele sempre bateu de frente com eles, ele buscou sempre converter o Bolívar, o Sucre, que era general maçom também do Bolívar, e outros maçons, né? Ele também ajudou muito a causa realista com dinheiro, com fornecimento de padres para serem para cuidarem das necessidades espirituais do exército realista, né? E ele só não foi desterrado como o Dom Juan Bautista Sacristán, que foi um bispo expulso do Equador, porque ele se rendeu aos revolucionários, né? E esse massacre do Bolívar, ele se deu basicamente por causa de oficiais do regimento inglês, que eram aqueles fuzileiros ingleses que eu tinha comentado antes, e também os revolucionários espanhóis que aderiam ao liberalismo e à maçonaria, etc. Esse Dom Salvador aqui, ele daria praticamente uma aula inteira sobre a história da vida dele, porque ele foi fundamental nas relações entre a Santa Sé e a Colômbia. A Colômbia, infelizmente, sofreu muito com a perseguição da maçonaria e o liberalismo, etc. Mas, graças a Deus, foi um dos lugares onde o catolicismo mais cresceu, apesar de todo o liberalismo, de toda a liberdade de expressão, religião, etc., que havia sido implementada algumas décadas anteriores, né? Bom, aqui a revolução, a reação contra-revolucionária do episcopado. Esse é o vice-reino de Nova Espanha. Ele tem um escudo, o mesmo escudo que seria adotado depois pela República do México, que remete à lenda da fundação de Tenochtitlan, na qual o povo que precedia os astecas, não me lembro o nome, eles foram prometidos pelo falso deus deles, que onde uma águia pousasse em cima do cacto seria a nova capital do nascente império dos astecas. Então, como o reino do México se considerava, o vice-reino da Nova Espanha, se considerava uma aliação do Império Espanhol ou do Reino da Espanha, juntamente com o Reino do México, eles buscaram incluir essas insígnias que depois viraram os escudos e a bandeira nacional do México. Bom, aqui a contra-revolução foi realmente uma recusa e foi uma reação mesmo, a forma mais reacionária possível contra os levantamentos de Miguel Hidalgo e o Padre Moreno no México. Toma só uma aguinha aqui por enquanto. Bom, com a atividade revolucionária dos padres Miguel Hidalgo, José Morelos, Mariano Matamoros, que é Mariano Mata Muçulmanos, por assim dizer, e outros padres rebeldes, todo o episcopado novo-hispano foi contrário à revolução. Então eles emitiram uma excomunhão, não somente esses padres, mas também a todos os revolucionários que tomassem armas contra o rei e a igreja. Porque mesmo que alguns deles fossem liberais, regalistas ou iluministas, eles não queriam que a revolução fosse sangrenta ou coisa do tipo, eles queriam algo meio fabiano, algo que fosse feito assim, de forma pacífica, tanto que depois esse mesmo episcopado aqui apoiaria a revolução da independência do México feita pelo futuro imperador Agustín de Iturbide. Eles aceitaram isso com uma condição de que a igreja seria respeitada e que a religião católica fosse incluída na Constituição de 1824 do Império Mexicano, do primeiro Império Mexicano. O Império Mexicano caiu justamente por causa dessa aliança entre o Estado e a Igreja, apesar do Agustín de Iturbide poder ter sido maçom. Muitos dizem que ele foi, outros dizem que não. O problema do Iturbide é que ele tinha um amor extremo por Napoleão. Ele era um ótimo general, ele lutou durante 10 anos praticamente contra os revolucionários mexicanos, mas no final ele cedeu à revolução porque ele percebeu que não tinha volta atrás. Então ele falou, bom, se for para o México ser católico, que seja católico comigo.
Então ele buscou se aliar aos maçons e os liberais, um erro terrível, que depois custou a vida dele. Ele perdeu o trono, ele foi expulso do México, e se ele voltasse para o México ele seria fuzilado, que efetivamente aconteceu. Bom, o Hidalgo ele foi chamado de o proto-apoderado de Satanás e do inferno, pela revolução que ele fez, por Dom Antônio Bergosa y Jordán, que está aí embaixo na imagem. Esse Dom Antônio Bergosa, ele era amigo, inclusive, do Miguel Hidalgo, e eles partilhavam um pouco dessa ideia iluminista e regalista. Porém, o Dom Bergosa, ele nunca chegou a falar sobre, nos seus sermões, sobre a revolução. Ele nunca falou, não, levante armas contra o rei, como outros bispos fizeram. Ele foi mais um de acomodação. Ele foi mais de acomodação mesmo, porque ele buscou uma relação boa e frutuosa entre o novo regime que estava sendo formado, o regime de separação de poderes, o regime de absência do Santo Ofício, de reforma eclesiástica, de apoio à revolução, de adoção da democracia censitária. Então, ele não era um tradicionalista, mas ele também não era um revolucionário hardcore que nem os outros bispos, né? Bom, os bispos que praticamente foram os mais importantes nessa época contra a Revolução de 1810 do Hidalgo foi o Dom Antônio Bergosa, o Dom Ignacio Manuel González del Campillo, o Dom Abad y Queipo, esse aqui era um liberal também, o Dom Francisco Javier de Liciana y Beaumont, esse já era um pouco mais ultramontano, ele realmente foi contra a Revolução, tanto em 1810 quanto em 1821, só que ele meio que deu um ralimã com o Agustín de Iturbide, porque ele sabia que a guerra ela ia acabar em algum momento, e era preferível acabar antes do que o México ser, por exemplo, invadido pela Inglaterra, ou pela França, ou por alguma outra potência estrangeira. Então eles queriam uma certa estabilidade interna. Depois o Dom Juan Cruz Ruiz de Cabañas, e eles foram os principais opositores da Revolução. E aí embaixo tem algumas imagens dos bispos que eu consegui, que foram os que fizeram a recusa contra a Revolução. Bom, aqui já está a parte contra-revolucionária do papado. Sua Santidade Pio VII, ele nunca reconheceu as independências da América, e Leão XII, se eu não me engano, também não reconheceu, porque eles queriam manter uma relação boa com a Espanha. Mas eles também eles viam com muito desprezo essa tendência regalista e liberal dos novos governos. Então eles não criaram nenhum cardeal dos arcebispados e dos bispos da América do Sul, porque eles não queriam bater de frente com o patriarcado das Índias Ocidentais e com os cardeais que eram primados da Espanha, né, o cardeal de Sevilha, etc. Bom, essa aqui é a Etsi Longissimo Terrarum. Ela foi um breve apostólico feito no dia 30 de janeiro de 1816, na qual Pio VII falava muito mal, ele condenava esse apoio do clero sobre a Revolução. Tanto que ele fala, veneráveis irmãos. Então ele não vai chamar veneráveis irmãos aos leigos, né? Ele sabia muito bem que tanto os padres quanto os bispos estavam incitando essa revolução, desde o México até a Argentina. Aí ele diz, o que conseguireis facilmente, veneráveis irmãos, se cada um de vós, com todo o zelo possível, colocar diante dos olhos do vosso rebanho os gravíssimos e terríveis danos resultantes da rebelião, referindo-se à Revolução, claro. Se ilustrar as virtudes singulares e flagrantes do nosso querido filho em Cristo Fernando VII, rei católico de Espanha, e vosso rei, para quem nada é mais precioso do que a religião e a felicidade dos seus súditos, e finalmente se ilustrares os exemplos sublimes e imortais que os espanhóis deram à Europa, que não hesitaram em sacrificar suas vidas e fortunas para se mostrarem testemunhas da religião e da sua lealdade para com o rei. Por isso, veneráveis irmãos e filhos amados, procurem estar prontos para cumprir nossas exortações paternas e nossos desejos, recomendando obediência e fidelidade ao seu rei com o maior compromisso. Ou seja, o Papa aí, ele vê essa deficiência do episcopado de toda a América Hispânica, como também da própria Espanha, e ele exorta todo o episcopado e o clero, o baixo clero, a adotarem a posição de defender os direitos do rei, coisa que não aconteceu, infelizmente. Como nós sabemos, todos os erros modernos que nós temos hoje em dia
os erros antigos, inclusive, eles existem e existiram por causa de uma insubmissão à cátedra de São Pedro. Então, por causa dessa desobediência a São Pedro, os bispos, que alguns eram acordistas, outros eram revolucionários mesmos, tiveram que se submeter ao novo Leviatã republicano, por assim dizer. Bom, continuando. Sejam merecedores dos povos confiados à sua custódia, aumente o carinho que nós e seu rei já professamos por vocês. E por seus esforços e labores, você obterá no céu a recompensa prometida por aquele que chama os pacíficos bem-aventurados e filhos de Deus. Então o Papa, ele queria um cesse das hostilidades, ele queria um cesse da própria revolução em si, algo que era praticamente impossível. Alguma pergunta em relação aqui? Observação ou algo assim? Eu creio que nem Pio VII, nem Pio VIII, nem Leão XII reconheceram as independências na América Latina. Exato. Mas o Gregório XVI já reconheceu as independências na América Latina por medo de perder o clero aqui, né? Perder a igreja, melhor dizendo. Aqui já aconteceu o cisma, mas também é muito curioso que o Papa Gregório XVI fez alguns empréstimos com a família dos Criança Quente. Então a gente coloca meio... acho que é uma coisa boa de falar. Exato, com certeza. Inclusive, Gregório XVI, ele reatou as relações com as novas repúblicas por causa da instabilidade na Espanha, né, que estava passando pelas guerras, a guerra carlista, etc. Então foi um dos outros motivos pela qual ele fez esse reaproximamento, porque ele sabia que se os liberais ganhassem, de nada serviria, porque os liberais iam perseguir a igreja de qualquer modo na Espanha, e efetivamente foi o que aconteceu. Bom, aqui é a outra... Sim? Pode prosseguir. Ok, perfeito. Essa aqui é outro breve apostólico do Papa Leão XII, Etsi Iam Dio, de 24 de setembro de 1824. Em 1824, o processo revolucionário já estava completo. O México se separou, o Peru se separou, a Argentina, inclusive o próprio Brasil. E esses breves, eles foram enviados para todo o clero diocesano da América praticamente, tanto espanhola quanto portuguesa. E no Brasil, o Dom Pedro I ele buscou, por meio do Beneplácito Régio, obviamente, censurar esses breves apostólicos. Não no caso do primeiro, mas no caso do segundo. Porém, como o primeiro já se encontrava em circulação, ele foi usado como base para poder explicar a situação para os bispos que se mantinham revolucionários, mas para que eles mudassem um pouco de ideia. Bom, isso aqui já é um pouquinho mais longo. Aqui o Papa Leão XII fala, na verdade, com a mais amarga e incomparável dor, porque ele percebeu a desgraça que era a revolução, que emana do carinho paterno com que vos amamos, recebemos a desastrosa notícia da deplorável situação em que tanto o Estado como a Igreja têm vindo a reduzir naquelas regiões o joio da rebelião que o homem inimigo semeou neles. Ou seja, aqui ele reconhece que o Estado revolucionário como a Igreja revolucionária, ou seja, não a Igreja revolucionária, mas os bispos e padres revolucionários semearam na população local e nas instituições por meio do homem inimigo. Aqui ele se refere diretamente às sociedades secretas, as maçonarias, os Rosa Cruzes, inclusive no México tinha uma sociedade secreta chamada Águias Negras, que foram um dos promotores da independência do México. É bem interessante verificar a história deles, porque eles são uma entidade paramaçônica, mas que não é nem um pouco estudada, nem no México, muito menos aqui. Bom, continuando. Pois sabemos muito bem os graves danos que daí resultam para a religião quando a tranquilidade do povo é infelizmente perturbada. Porque, assim, a América Espanhola, ela teve uma paz que durou durante 300 anos. Foi conhecida como a Paz Hispânica. Assim, do mesmo modo que a Pax Romana, etc., então, antigamente, os vários impérios antropófagos e pagãos que haviam na América digladiavam entre si, escravizavam povos alheios, eles faziam antropofagia, sacrifícios humanos, exigiam tributo em sangue. E quando a Espanha chegou, os sacrifícios já passaram a ser o santo sacrifício da missa. E uma acusação que os revolucionários, liberais, maçons, comunistas, esquerdistas fazem hoje em dia à igreja é que a igreja obrigou os indígenas a adotarem a fé católica, a igreja matou os indígenas. Mentira.
nenhum indígena foi condenado como é que se diz, um auto da fé, e muito menos uma execução. Os que foram condenados foram crioulos, foram criptojudeus, foram cristãos novos, e foi um número muito reduzido. No México, se não me engano, foram 41 pessoas executadas em praticamente 300 anos de história do Santo Ofício lá. E na Argentina, o vice-reinão do Rio da Prata foram 2 pessoas em 300 anos, das quais um era um judeu, né, um judeu que estava judaizando, e o outro era um pirata britânico, né, porque não havia um tribunal com jurisdição suficiente ou com competência para poder julgar o caso. Então essa é uma das partes da lenda negra. E grande parte dos indígenas se converteram com esse esforço que o Matheus comentou anteriormente, da Companhia de Jesus, né? De vários santos aí que conseguiram propagar a fé católica com muito esmero, graças a Deus, e obviamente por isso os iluministas odiavam eles, etc. Bom, como consequência, não podemos deixar de lamentar amargamente, já observando a impunidade com que incorre a devassidão e licenciosidade dos ímpios. Então eles sabiam que isso não tinha como parar. Como se espalha o contágio de livros e panfletos inflamatórios, porque foi decretada nessa revolução a liberdade de pensamento, de prensa, de religião. Então foi realmente terrível e nefasto para a igreja, nos quais ambos os poderes, eclesiástico e civil, são deprimidos, menosprezados e tentados a tornar odiosos. Aqueles encontros que se formam na escuridão das trevas, dos quais não hesitamos em afirmar como São Leão Papa, que nele se configura como um imundo esgoto. Tudo o que é e tem sido mais sacrílego e blasfemo em todas as seitas heréticas. E, com esta verdade palpável, certamente digna da mais triste desconsolação, documentada com a experiência daquelas calamidades que já lamentamos na era passada de desordem e confusão, ou seja, Revolução Protestante, galicanismo, regalismo, etc., é para nós hoje a origem da mais terrível amargura, quando na sua consideração prevemos os imensos males que ameaçam aquela herança do Senhor devido a este tipo de desordens. E o Papa Leão XII estava totalmente correto. Ele sabia que com a maçonaria no poder, a igreja ia ser totalmente suprimida e era só uma questão de tempo. Não deu nem 120 anos e estourou a revolução do Maximato, do Plutarco Díaz Cádiz no México. Também ocorreu uma perseguição na Argentina e no Peru, mas não foi em larga escala, não foi uma guerra civil nem coisa do tipo, mas muitos integrantes da ação católica foram assassinados, muitos bispos exilados, muitos padres exilados. Então os papas já sabiam, de certa forma, qual era o futuro da América. O assassinato de Gabriel García Moreno no Equador, o único presidente também católico das Américas. Exato. Teve o bispo Checa Ibarba, ele era arcebispo de Quito, se não me engano, e foi ele que ajudou na consagração do Sagrado Coração, na consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus, e ele foi assassinado na Santa Missa, né, envenenado, e porque ele era totalmente antimaçônico, né? E ele foi condenado, obviamente, por fazer como é que se fala, a consagração ao Sagrado Coração, do mesmo modo que García Moreno também foi, e alguns de seus ministros. E tem um livro, inclusive, de alguns padres que relatam a perseguição sofrida pelo clero, que era ultramontano, no Equador, por causa da maçonaria, né? Que eles eram expulsos das suas dioceses, muitos iam para a Colômbia, para o Peru, para refúgio, e eles acabaram sendo perseguidos, inclusive, nesses países. Alguns deles assassinados, outros presos. Então foi realmente muito triste, uma situação muito triste. Então você vê que quando tem uma restauração da esfera católica, mesmo que nos moldes da separação de poderes, do Estado republicano, não dura muito tempo, porque as bases elas estão corrompidas, e eles mantêm ainda uma certa tolerância pela maçonaria, pelo liberalismo. Então, para você combater o mal efetivamente, para você combater os erros, você tem que ir na raiz, você tem que tirar a raiz para poder salvar as outras árvores que estão ao redor. Bom, falando de árvore, inclusive, aqui o brasão do vice-reino do Brasil.